Olá, aqui é o professor Ítalo Boritz e hoje nós vamos falar de equilíbrio de um corpo extenso, ou seja, equilíbrio de corpos em que pode ocorrer uma rotação neste corpo. Para um corpo estar em equilíbrio de rotação, o momento resultante, que é a capacidade da força em fazer o corpo rotacionar, só que o momento resultante, que é a soma de todos os momentos, tem que ser nulo. Ou seja, os momentos das forças que tendem a rotacionar no sentido horário têm que ter a mesma intensidade do momento que tende a rotacionar no sentido anti-horário. Então, por exemplo, o momento resultante, né, a soma dos momentos das forças que, que estão sendo aplicadas no corpo, só que você tem que essas forças, elas nada mais nada menos rotacionam no momento no sentido horário e no sentido anti-horário. Só que o sentido anti-horário, o momento vai ser negativo, pela convenção que foi explicado na aula anterior. O momento resultante, caso ele esteja em equilíbrio, o momento resultante tem que ser zero. Então, zero seria o momento no sentido horário menos os momentos no sentido anti-horário. Ou seja, você tem que anular os momentos. A mesma capacidade das forças em rotacionar no sentido horário é a mesma capacidade das forças de rotacionar no sentido horário. Aí você vai ter um equilíbrio. Então, esse momento anti-horário não está negativo? Pode passar positivo. Ou seja, o momento horário vai ser igual ao momento anti-horário, né? O anti-horário não ia passar positivo, ia ficar momento no sentido anti-horário é igual ao momento no sentido horário. Tanto faz aqui a ordem, quem vem primeiro e quem é segundo. Os dois têm que ter a mesma intensidade. Ou seja, toda vez que o corpo está em equilíbrio, os momentos das forças que causam rotação no sentido horário têm que ser igual ao momento das forças que causam rotação no sentido anti-horário. A alavanca e a gangorra são situações em que envolve o equilíbrio do corpo extenso. O que seria a alavanca ou a gangorra? Ela consiste de um apoio e duas forças. No caso da alavanca, essa força F1 é chamada de força potente, que é a força que você realiza, e o F2 é a força resistente, que é a força do objeto que você tenta levantar. Então a alavanca é utilizada para levantar objetos com pesos muito elevados, de forma que eu não conseguiria levantar diretamente. Eu preciso da ajuda da alavanca. Já a gangorra, as forças F1 e F2 seriam apenas o peso das pessoas que estão aqui. Aí você tem o seguinte, que a força F1 está a uma distância D1 do ponto fixo, que é onde está o apoio aqui. Lembrando que essa barra gira em torno desse ponto aqui, então é este ponto que nós vamos calcular o momento em relação a ele. A força F1 causa uma rotação no sentido anti-horário, então ela tende a fazer o lado esquerdo da barra descer, né? E o lado direito da barra subir, seria a rotação no sentido anti-horário. E aí você tem a força F2, que está a uma distância D2 do apoio, e que ela tende a fazer a barra da direita descer e rotacionar no sentido anti-horário. Então você pode observar que as duas forças tendem a causar uma rotação em sentido contrário dessa barra. F1 no sentido anti-horário e F2 no sentido anti-horário. No sentido horário, perdão, e F1 no sentido anti-horário. Para o equilíbrio, o que nós temos? Nós temos que o momento no sentido anti-horário tem que ser igual ao momento no sentido horário, ou seja, os momentos têm que se anular. Quem seria o momento no sentido anti-horário? O momento é a força vezes a distância, então vai ser F1 vezes D1. E qual que seria o momento no sentido horário? Seria a força vezes a distância, então F2 vezes D2. Então esta é a equação aqui que você deve aplicar para a situação de equilíbrio numa gangorra ou numa alavanca. Para manter o equilíbrio, os dois momentos devem ser iguais para se anularem, o momento anti-horário com o momento horário. E quando isso ocorre, a força vai ser inversamente proporcional à distância da força até o apoio, pois a força de menor intensidade tem que estar mais distante do que a força mais intensa, para que os momentos tenham a mesma intensidade. Como assim, professor? Bom, você vai observar nos próximos exemplos que eu já vou realizar aqui, que a força mais distante, para exercer o mesmo momento que a outra força, ela vai ter intensidade menor. Ou seja, quanto maior a distância que ela está do apoio, menor terá que ser a sua intensidade, para que o momento seja o mesmo que o da outra força. Vamos visualizar isso daqui no próximo exemplo? Neste exemplo aqui, ele diz o seguinte: sobre uma das extremidades da alavanca está um bloco de peso 600 newtons.
localizada a 70 centímetros do ponto de apoio. Aqui, ó. A outra extremidade está a 140 centímetros do ponto de apoio. Então, a outra força está aqui, ó. Determine a força que deve ser aplicada, que seria essa daqui, à outra extremidade, para que o bloco possa ser movido. Ou seja, a intensidade mínima para você ter esse equilíbrio aqui. Então, vamos lá. A força F1 vai ser essa que eu quero descobrir. A distância D1 vai ser 140 centímetros. A força F2 vai ser os 600 newtons, que é o peso desse objeto aqui, e a distância D2 vai ser os 70 centímetros. Se ela está em equilíbrio, significa que os momentos das duas forças têm que ser igual. Ou seja, o momento da força que causa uma rotação no sentido anti-horário tem que ser igual ao momento do sentido das forças que causam rotação no sentido horário. Ou seja, F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Essa equação que você irá aplicar no caso das gangorras e no caso aqui também das alavancas. Isso aqui seria uma alavanca. F1 eu quero descobrir e a distância 140 centímetros. F2 é 600 newtons e a distância é 70 centímetros. Professor, eu não tenho que colocar a distância em metros? Olha, nesse caso aqui, a unidade de um lado tem que ser igual à unidade do outro. Então, se a distância aqui está em centímetros, aqui tem que ter em centímetros. Se a força aqui está em newtons, eu vou descobrir a força em newtons. Então, as unidades têm que ser as mesmas dos dois lados. Então, pode deixar em centímetro mesmo. Quanto que dá 600 vezes 70? Professor, não sei. Então, faz o seguinte. Pega o 140 que está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar assim. E aí, você pode simplificar o 70 com 140. Né? Pode cortar aqui. No caso, se eu pegar 70 e dividir por 70, dá 1. E se eu pegar 140 e dividir por 70, vai dar 2. Então, eu posso simplificar o 70 e o 140 por 70. Aí fica 1 sobre 2. 600 vezes 1 é 600. Dividido por 2 vai dar 300 newtons. Então, eu com uma força de 300 newtons, aqui ó, 300 newtons, conseguir manter em equilíbrio um objeto de 600 newtons. E olha só que interessante. Tá vendo essa distância aqui? 140 é quantas vezes maior que 70 centímetros? 140 é 2 vezes maior. Aqui a força que essa distância foi aplicada é 2 vezes maior que a outra. E essa força aqui é a metade da outra, ou seja, 2 vezes menor. Então, quanto maior a distância que a força está sendo aplicada aqui na alavanca, menor a sua intensidade. Ah, professor, quer dizer que se a distância não fosse 2 vezes maior que nem aqui, fosse 3 vezes maior, a força aqui seria 3 vezes menor? Sim, por isso que dizem que a força é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor vai ser a intensidade da força. Agora vamos para a situação da gangorra, em que você vai ter, que nem alavanca, o apoio, só que no caso da gangorra nós vamos ter dois pesos aqui. Em vez de ser um peso e uma força, vamos ter dois pesos exercendo a força. E ela diz o seguinte: João e Maria estão brincando em uma gangorra de equilibrar, de forma que Maria fica fixa na sua posição e João altera sua posição até manter o equilíbrio. Na situação de equilíbrio, a que distância está do apoio? Bom, primeiro, João não é o mais pesado? Se ele tem a maior força, ele tem que ter a menor distância. Então, eu já sei que a distância aqui tem que dar menor que 1,5 m. Por quê? Porque no caso do equilíbrio, força e a distância vão ser inversamente proporcionais. Quanto maior a força, menor a distância. Então, vamos lá tirar os dados. O F1 vai ser o peso de Maria. E o D1 é a distância dela até o ponto fixo, que é esse daqui. O momento resultante nós estamos calculando em relação a esse ponto aqui. O F2 vai ser o peso de João e D2 é o que nós queremos descobrir. Como ele está em equilíbrio, você tem que o momento 1, que é F1 vezes D1, é igual ao momento F2 vezes D2. Então, o momento no sentido anti-horário, que é o momento da Maria, é igual ao momento no sentido horário, que é o momento causado pela força de João. Quando eu falo momento no anti-horário, é o sentido de rotação que a força tende a causar. Substituindo aqui, F1 é 400, D1, 1,5. F2 é 600 newtons e D2 é o que eu quero descobrir. 400 vezes 1,5 vai dar 600
que é igual a 600 vezes D2. 600 está multiplicando, passa dividindo. 600 dividido por 600 é D2. Um número dividido por ele mesmo é 1. Então, significa que a distância que o João deve estar do ponto aqui de apoio é de apenas 1 metro para que a barra permaneça em equilíbrio. Ou seja, para que o momento realizado por ele seja igual ao momento realizado pela Maria. E a barra aqui, a gangorra, fique em equilíbrio.